Hoje nós vamos falar sobre mais um símbolo do Espírito Santo, que é o selo. O selo. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos nessa noite saber aprender mais um pouco sobre os símbolos, e esse símbolo tão importante, aleluia, para a nossa vida espiritual. O que é o selo? O selo é um pequeno objeto mental, como ouro ou placa, coluna ou até anel, usado como assinatura do proprietário ou responsável por uma organização para selar e autenticar documentos e carta. Quer dizer, é um tipo de carimbo, traz a ideia de possuir ou marcar propriedade. Então, para isso era utilizado o selo. Então, a pessoa que ela tinha uma propriedade, ela então marcava com o selo. Então, esse selo indicava que ela era dona daquela propriedade. Nos tempos bíblicos, o selo era uma marca feita sobre animais, escravos ou bens, para destacar quem seria o seu dono. Então, nós vemos aqui que havia pessoas que eram donas de escravos. Os escravos eram marcados, eram selados. Os animais também eram selados. E bens também, para indicar quem era o dono daqueles escravos, daqueles animais ou daqueles bens. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A pessoa, querido, que ao receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando a pessoa se converte, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa, ela torna-se uma propriedade de Deus. E como propriedade, essa pessoa é então selada. Como nós acabamos de ler aqui: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Então, quem pertence a Deus é selado. É selado com o Espírito Santo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Se você é possuidor, você é dono de alguma coisa, então você conhece aquilo que lhe pertence. Aqueles que são de Deus, Deus conhece os que são dele. Porque ele, como proprietário, ele foi lá e marcou com o Espírito Santo. E mais, afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todo aquele que pertence a Deus, ele vai se afastar da injustiça. Porque a Bíblia fala que Deus, ele aborrece, ele odeia a injustiça. Então, como pode alguém que pertence a Deus também estar na prática da injustiça? Porque Deus é um Deus justo. E aquele que pertence a Deus, ele vai praticar a justiça. Porque ele vai seguir o exemplo de Deus. Assim como Jesus. Jesus praticou a justiça. E ele se fez justiça por nós. Ele se fez justiça. E por intermédio dessa justiça de Jesus, é que nós, queridos, fomos justificados.
Nós não somos justificados, né, pelas nossas justiça própria, porque a nossa justiça própria diz a palavra que Deus vê como um trapo de imundícia, que ela não vale coisa alguma diante de Deus, mas é por causa da justiça de Jesus. Então todo aquele que pertence a Deus, ele também vai se afastar da injustiça. Ele não vai ter prazer na injustiça. Ele não vai amar a injustiça. Glórias a Deus. Aleluia. Então diz assim, ao colocar o selo como símbolo, está sinalizado de quem pertence tal coisa, como uma autenticação do dono. Isso serve para mostrar que os crentes em Jesus são propriedade de Deus e habitação do Espírito Santo. Aleluia. A habitação do Espírito Santo neles é a prova desta possessão divina. Ou seja, se alguém não tem o Espírito Santo e essa pessoa ela diz que ela é de Deus, querido, essa pessoa ela não é propriedade de Deus. Ela não pertence a Deus. Porque a prova de que a pessoa pertence a Deus é o selo. É o Espírito Santo habitando dentro da pessoa. Agora você abre a sua Bíblia em 1 de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, está dizendo que nós somos o que? Propriedade exclusiva, particular de Deus, querido. Nós somos a sua propriedade. Deus é o nosso dono. E como nosso dono, é Ele que vai guiar a nossa vida. Nós não podemos querer fazer da nossa vida aquilo que nós desejamos e pretendemos, porque Ele, como nosso dono, como nosso Senhor, é Ele que vai nos guiar, vai nos direcionar, porque Ele é o nosso proprietário. Romanos 8, 9. Diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui, outra base bíblica, mostrando que a pessoa, para pertencer a Deus, ela tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar habitando na vida da pessoa. Diz aqui: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quantos aí estão até mesmo dentro das congregações que não tem o Espírito de Cristo, mas a pessoa diz que ela é de Cristo, mas ela não tem o Espírito de Cristo. Mas Deus, Ele fala que Ele conhece os que são dele, porque os que são dele estão marcados. Ele sabe quem é dele. A Bíblia diz que somos selados com o Espírito Santo da promessa. Abra sua Bíblia agora em Efésios. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. Efésios 1, 13. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa.
O que Jesus disse aos apóstolos e os discípulos que o seguiam? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou para os apóstolos que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que estivessem com eles, para que eles não estivessem sozinhos nesse mundo, não ficassem órfãos, desamparados, se sentindo desamparados. E Jesus falou para que eles esperassem a promessa do Pai. Havia uma promessa que foi feita lá no Antigo Testamento, através dos profetas, que Deus, por meio dos profetas, falou a respeito do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, como Deus, usou o profeta Joel para falar a respeito do derramamento do Espírito Santo. Então havia uma promessa, e eles teriam que permanecer na obediência àquilo que Jesus havia falado, para que essa promessa se cumprisse. Aleluia. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade. Então, quando a pessoa ela é selada, quando a pessoa recebe esse selo, quando ela ouve a palavra da verdade, querido, ela ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Primeiro a pessoa precisa ouvir. E ouvir qualquer coisa não, querido. Ouvir o evangelho da salvação. E quando a pessoa ela crê de todo o seu coração no evangelho da salvação, então a pessoa ela recebe o selo do Espírito Santo da promessa na hora que a pessoa crê. Mas não é crer como muitos falam, da boca para fora, não. Que a pessoa vem diante do altar e diz que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, e quando a pessoa sai, não retorna mais. Aquilo foi apenas o quê? Uma emoção. Uma emoção. Aquela pessoa, ela não foi convencida pelo Espírito Santo. Ela se convenceu. Ela mesma se convenceu. Ela pensou que o Espírito Santo entrou na sua vida, mas na verdade não entrou. Porque às vezes a pessoa, ela crê, mas ela diz que crê, mas aquele crê apenas de boca, não é manifesto através de palavras, não é manifesto através de ações, de atitudes. Porque quando alguém verdadeiramente crê, você consegue perceber pela mudança, a mudança de atitude, a mudança nas ações, na vida da pessoa, a sua vida cotidiana, diária. Você começa a perceber. Quem vai acompanhando a trajetória, a vida dessa pessoa, começa a perceber essa mudança em sua vida. Então ele fala que depois da pessoa, o que? A pessoa ouve. Ela ouve o evangelho da salvação. E fala que tendo nele crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. Aí Deus vem e sela a pessoa com o Espírito Santo. Amém. É o que a Bíblia chama, do novo nascimento, da conversão. Somente aqueles que se convertem verdadeiramente, aqueles que nasceram de novo, é que são selados. Aleluia. Então diz aqui, os crentes têm sido selados. Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então ele nos adverte para não entristecermos o Espírito Santo. E por que não devemos entristecer o Espírito Santo que em nós habita? No qual vocês foram selados, marcados, autenticados para o dia da redenção, para o dia da salvação. Então, quando chegar no dia da salvação, então aqueles que têm o Espírito Santo, é esses
que vão ser salvos. É esses que vão ser salvos. Porque quando chegar no dia, aqueles que não têm o Espírito Santo, Jesus dá até o exemplo das 5 virgens imprudentes que tinham as lamparinas, e ele voltou e elas o que? Entraram, seguiram o noivo, a porta se abriu e elas então foram salvas. Mas e as outras? As outras não, porque as outras não tinham o Espírito Santo. O pouquinho que elas tinham, elas não se importaram de se encher do Espírito Santo. Não se importaram. Não se importaram de buscar. Não se importaram de se encher. Não, levaram a sua vida espiritual de qualquer maneira. Elas dormiram e não se importaram de garantir, de se encher do Espírito Santo. E diz aqui: mas devem ter o cuidado para não destruir a impressão desse selo. Então o Espírito Santo em nossa vida é um selo. Mas esse selo, ele não pode ser o quê? Violado. Essa impressão não pode ser destruída, rompida. Por isso nós precisamos manter o selo intacto. Intacto. Até o dia da redenção. Abre 2 Coríntios. Capítulo de número 1, versículo de número 21 e 22. Vamos ler que o versículo 20 diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês em Cristo, e que nos ungiu, é Deus, que também pôs o seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então aqui está falando que é Deus que nos confirma juntamente. Deus, ele traz uma confirmação através do selo. E ele fala aqui: e que nos ungiu. Deus, ele confirma que a pessoa, ela é de Deus, que ela pertence a ele, que é uma propriedade dele, e é ele que unge a pessoa, é ele que derrama o Espírito Santo, e que também pôs o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. O que é o penhor? O penhor é uma garantia. O penhor é uma parte do preço que se paga por alguma coisa, como garantia do pagamento final. É uma fiança. Então Deus, ele nos dá o Espírito Santo como garantia da salvação, como um parte do pagamento. Então o Espírito Santo, ele traz a nós essa garantia de que nós pertencemos a Deus, de que nós somos salvos. Aleluia. Então vamos prosseguir aqui, diz assim: também vamos ver aqui em Apocalipse 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Apocalipse 7, versículo de número 2. Diz assim, vamos ler também o versículo de número 1. Depois disso vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores,
até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então diz aqui que esses 144 mil, na grande tribulação, que fazem parte do povo da nação de Israel, então nós vemos aqui que de cada tribo foram marcados o quê? 12 mil de cada tribo. Então essas pessoas que foram seladas, essas pessoas na grande tribulação, elas serão protegidas. Elas terão, querido, elas estarão seguras, protegidas por Deus, preservadas por Deus. O anticristo não vai conseguir tocar nessas pessoas. O anticristo, o falso profeta, aqueles que o seguem, que estão a serviço de Satanás, não vão conseguir tocar, nem destruir, nem matar essas pessoas, porque essas pessoas estão seladas. Aleluia. Foi aqui, o que o Senhor disse, dizendo no versículo 3: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Aleluia. Então esse selo vai garantir essas pessoas o quê? A preservação. Vai impedir o inimigo de tocar em suas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Diz que Deus mandará selar os seus para suportarem a grande tribulação, e que os selados pelo Espírito Santo não receberão a marca da besta, mas aqueles que não têm o selo de Deus serão atormentados. Apocalipse 9, versículo de número 4. Eles foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também lhes foi permitido que os também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naquele dia as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão um desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Então aqui fala sobre a quinta trombeta, que quando a quinta trombeta tocar, Deus, ele fala, que para que não danificasse a terra, não danificasse, as plantações, a erva, o mar, as árvores, mas diz aqui, somente essas pessoas que não tinham selo, que eles não a matassem, que essas pessoas não morreriam, mas que elas fossem atormentadas durante 5 meses. Elas seriam atormentadas. Quer dizer, elas iriam passar por um grande tormento, sofrimento durante esses 5 meses. Por quê? Porque essas pessoas não tinham o selo que as protegia, que as preservava. Glória a Deus. Então diz assim: o selo indica legitimidade, autenticidade. O que é legitimidade? É aquilo que está de conformidade com as leis. O que está de conformidade com as leis morais, seja ela divina ou dos homens, é o que? Com a justiça, com a razão. A legitimidade também quer dizer o que? A validade. É que tem valor legal, que cumpre todas a exigência determinada pela lei. É o mesmo que autenticidade, que consiste na certeza absoluta da veracidade, aquilo que tem verdade, aquilo que tem originalidade, que é original, que é genuíno, Então isso é o que? O selo indica legitimidade. Então nós vamos ver aqui
que os documentos eram reconhecidos e válidos mediante o selo da União e do Estado, né? Então, quando o Estado, a União, o governo, eles queriam legitimar alguma coisa, eles iam lá então e selavam. E selavam para dar o quê? Validade àquilo que eles estavam selando, para mostrar que aquilo ali era algo legítimo, original, autêntico, que não era algo falso, que não era algo, aleluia, quer dizer, forjado, que não sofreu nenhuma adulteração. Então, quando Jesus foi sepultado, os principais sacerdotes pretenderam manter a sua sepultura em segurança, selando-a e conservando-a sob guarda. Abra a sua Bíblia agora em Mateus 27, 66. Mateus 27, 66. No versículo 65 diz assim: Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guarde o túmulo, como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então o túmulo de Jesus, ele foi selado. Selado, né? Quer dizer, foi ali marcado, carimbado, ali com o selo de Roma, para que ninguém violasse aquele sepulcro, ninguém violasse aquele túmulo, ninguém poderia meter a mão ali. E além dele ser selado, foi colocada ali uma escolta, guardas que estavam ali cercando e protegendo aquele túmulo. E diz aqui: violar aquele selo implicava afrontar o governo romano. Porque se alguém fosse ali e rompesse aquele selo, aquele lacre, aquela pessoa estava violando a autoridade de Roma, do governador romano. E consequentemente essas pessoas seriam punidas. Por isso que aqueles guardas, quando Jesus ressuscitou, os guardas, eles viram a presença do anjo, porque o anjo apareceu diante deles, porque o anjo que foi removeu a pedra. Então eles viram, e muitos caíram desmaiados, desfalecidos. E eles depois foram até os saduceus, foram lá até os líderes religiosos. E o que eles fizeram? Os líderes religiosos, eles subornaram esses guardas para que mentissem, para que dissessem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus, o que era mentira. Por quê? Porque senão até aqueles guardas que estavam ali de escolta para proteger aquele sepulcro, para que ele não fosse violado, eles seriam mortos. Eles seriam punidos por Roma, pelo governador romano, à morte, porque estava ali sobre a responsabilidade deles. Então eles não poderiam permitir que ninguém fosse ali e rompesse aquele lacre. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, violar aquele selo implicava afrontar o governo romano. Assim aquele que ataca um filho de Deus, selado com o Espírito Santo, ataca a autoridade do governo celestial que nos tem autenticado como verdadeiros filhos de Deus. Então nós fomos autenticados. E essa autenticação garante que é o Espírito Santo, garante que nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito Santo é que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele traz essa testificação. Quem nós somos? Que nós somos filhos, que Deus nos reconhece como filho. Aleluia. Então quando alguém viola essa autoridade, quer dizer, viola esse lacre, aquele que ataca alguém que é selado, a pessoa está violando essa autoridade, está atacando a autoridade celestial. Ela está atacando.
Glórias a Deus. O selo também era um lacre sobre algo determinado por uma autoridade superior. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel 6, 17. Daniel 6, 17. Então, quer dizer, quando o diabo ele vem para nos atacar, ele está atacando o quê? A autoridade de Deus. Porque nós somos o quê? Propriedade de Deus. Estamos selados por Deus. Somos selados por Deus, pertencemos a Ele. Então, se alguém tenta invadir uma propriedade que tem um dono, o que aquele dono ele vai fazer? Ele vai se levantar para quê? Para defender a sua propriedade, para defender daquele ataque. Aleluia! Então, por isso, quando o diabo se levanta para atacar o povo de Deus, os filhos de Deus, Deus então se levanta contra o diabo, se levanta contra os nossos inimigos, porque ele está o quê? Nos atacando, está violando a autoridade de Deus, que nós pertencemos a Deus. Então aqui em Daniel 6, 17 diz assim: foi trazido uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então nós vemos aqui que o rei usou o quê? O seu anel. O anel para selar aquela pedra, aonde Daniel foi colocado. Aquela cova que Daniel foi lançado, na cova dos leões, então ele colocou, porque aquele selo estava indicando que ninguém poderia remover aquela pedra, senão o rei. Ninguém poderia tocar nela, violar aquele lacre, porque senão seria o quê? Punido.